Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e com todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Amém. Esse é o terceiro domingo que estamos transmitindo ao vivo a nossa Escola Bíblica Dominical. E é uma forma também de abençoar não só as pessoas que estão aqui, mas aqueles que não puderam estar. E após o encerramento da Escola Dominical fica gravado. Então dá para você assistir tanto no site onde é transmitido, que é o live stream, e depois dá para, na segunda-feira à tarde, no máximo, nós já colocamos também no canal nosso no YouTube, ok? Vamos orar a Deus, pedir que Deus nos ajude a compreender a Sagrada Escritura, palavra do Deus vivo. Ó Deus de misericórdia, confessamos a nossa dependência do Senhor para compreender aquilo que está escrito e viver. Às vezes temos, Deus, a compreensão da língua portuguesa, mas não a compreensão espiritual para a nossa vida, e sabemos, Deus, que dependemos do Senhor até mesmo para isso. Por isso rogamos que nos ilumine e abençoe a todos, trazendo compreensão. E afasta de nossa mente tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que tenta tirar a palavra do coração, ou que tenta gerar pensamentos contrários à tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, domingo passado nós falamos sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, cuja ênfase é clara, que o dom do amor é superior a todos os outros dons. E pelo menos uma razão deve ter ficado claro no seu coração, que todos os outros dons passarão. Vindo Jesus, o único dom que vai permanecer é o dom do amor. Vindo Jesus, não precisaremos mais do dom de língua, profecia ou qualquer outro dom, mas o dom do amor, diz a palavra, permanecerá. Diante disso, alguns julgam que os dons foram necessários somente no período dos apóstolos, de que após o encerramento do período apostólico e o fechamento do cânon das Escrituras, não foram mais necessários. Outros argumentam, de forma até muito perigosa, de que não há registro histórico de manifestação dos dons na história da igreja. Eu acho isso até um absurdo, porque a pessoa teria que ter conhecimento do mundo inteiro para poder pesquisar. Ou seja, não há registro histórico aonde ele procurou. Pois bem, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa amada denominação, há também divergências com respeito aos dons espirituais, especialmente sobre esse que nós vamos tratar hoje, sobre dom de línguas e profecias. Sabemos que é um tema polêmico e surgiram várias divisões, até mesmo em igrejas presbiterianas, em função disso. E aí, falam, sou avivado ou sou frio? E começaram a polarizar as coisas. Então subiram várias consultas. Na nossa igreja, quando surge uma dúvida com respeito à interpretação da Bíblia Sagrada, o pessoal escreve consultas e encaminha através do conselho, ao presbitério, ao sínodo, até que chega ao Supremo Concílio. E o Supremo Concílio, diante de várias perguntas a esse respeito, formou uma comissão chamada Comissão de Doutrina, onde eles, analisando as Escrituras, deram parecer a esse respeito. É interessante que essa comissão de doutrina, ela publicou uma carta pastoral em 1996 e depois em 1998 o Supremo Concílio aprovou essa carta pastoral e mandou que se divulgasse em todas as igrejas. Alguns divulgaram, outros engavetaram. Por que engavetaram? Porque não lhes era interessante expor claramente a posição da nossa igreja. Antes que você fique cheio de dúvidas e perguntando qual que é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil com respeito a dom de línguas e profecias hoje. Eu já vou começar por isso, depois nós vamos entrar no texto bíblico. Primeiro, a nossa igreja crê que dom de línguas e profecias que tiveram com os apóstolos realmente cessaram. Nós não temos mais Pedro, Tiago e João, Tomé andando conosco. Inaugurar a igreja de Cristo também cessaram, porque a igreja de Cristo já existe. Mas com o propósito de edificar
e capacitar a igreja prevalece. Se depois você tiver um tempo, nós vamos colocar um link aí no site e você vai poder baixar essa decisão da nossa igreja. Tem cerca de 20 páginas e você pode ler ela com calma. Então a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é cessacionista no sentido de que os dons não existem mais ou não servem para nada. Porém, nós acreditamos da forma que está nas Escrituras, não da forma como alguns mencionam. Por que eu digo isso? Hoje, então nós vamos dividir a nossa escola dominical em 2 etapas. Nessa primeira etapa a gente vai tratar especialmente sobre dons de variedade de línguas. E na segunda etapa, se der no próximo domingo, trataremos sobre o dom. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito desse dom, de variedade de línguas e profecias. Por que era necessário ele tratar disso? Porque estava havendo na igreja dificuldade a esse respeito. E será que foi só na época de Paulo? Não foi só na época de Paulo. Tanto não foi que hoje tem sido motivo de divisões em várias igrejas. Eu só quero fazer um parênteses aqui importante. Falar em um idioma ou falar algo que os outros não entendam não é exclusividade de crente. Eu já fiz parte de centro, já fiz parte de outras coisas antes da minha conversão a Jesus Cristo como Senhor, e lá falava-se em outras línguas, em outros idiomas. E ocorreu um fato até interessante uma vez comigo. Você pode até dar risada, mas aconteceu. Uma ocasião em Alta Floresta, nós fomos orar por uma pessoa que estava endemoniada, e eu fiquei na dúvida se era demônio ou não. E como eu sei hebraico, até um pouco fluente, eu orei em hebraico. E o demônio respondeu em inglês. Falei, poxa, é poliglota. E quem estava por perto não estava entendendo nada, mas eu estava entendendo. Porque eu conheço um pouco do inglês e sabia bem o hebraico. Então, o que é o teu não é exclusividade dos cristãos. Isso não é evidência de que o Espírito Santo está agindo e falando através daquela pessoa. Eu já vi reuniões também onde a pessoa se manifestou falando em línguas, orou e ela caiu endemoniada. E aí? Bom, o problema também é o outro. É que o errado não pode e nem deve anular o certo. Não é porque tem esse exemplo diferente do que eu entendo, ou contrário às Escrituras, de que as Escrituras deixam de ser verdadeiras. Então, para a igreja de Corinto, a respeito desse dom em especial. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Antes disso, ele faz um parênteses. O reverendo Hernandes faz esse parênteses, eu acho muito importante a gente colocar aqui. Adorado, segundo, o povo de Deus é edificado, e terceiro, os não cristãos são convencidos de pecado. Então o culto, basicamente, ele tem esse propósito. Não só esse, mas pelo menos esses: adorar a Deus, edificar o povo de Deus, e aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor, serem convencidos de seus pecados, de que é necessário eles irem até Jesus, receberem a Jesus como Salvador para terem perdão de pecado e vida. Então, quando pensarmos em culto a Deus, temos que pensar pelo menos nesses aspectos. Por que é importante isso? Porque aqui ele vai tratar disso, quando ele vai mencionar a respeito do dom de línguas em relação à reunião. Vamos ler 1 carta aos Coríntios, capítulo 14. Repare como ele começa, preste bem atenção. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele inicia mostrando uma necessidade de cada um procurar o dom principal, amor. Por
Por quê? Nós já mostramos aqui que se você pode fazer tudo, se não estiver acoplado, se não estiver com o intuito de manifestar o amor de Deus, você pode fazer a coisa com o propósito certo, mas no modo errado. Por exemplo, corrigir um filho na raiva com espancamento, resolve? Não. É provado que não resolve. Porque a única coisa que vai estar manifestando ali é descontando a tua raiva naquela criança. Aí ele começa a explicar: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Olha que interessante. O que é outra língua aqui para Paulo? Algumas pessoas dizem o seguinte: não, aqui é a língua dos anjos. Eu nunca ouvi anjo falar, então não posso afirmar isso. Você já ouviu anjo falar? Não, lá em Coríntios 13, quando ele fala: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Não que Paulo tenha escutado a língua dos anjos, mas está querendo falar, mesmo que eu fale um idioma dessa terra, ou um idioma do além, se não tiver amor, não faz sentido. Então, quando fala de línguas, nós entendemos que são idiomas não conhecidos daquela plateia, daquele público. Mas, pastor, aqui pode ser uma verbalização de sílabas soltas, como já vi em alguns lugares eles querendo ensinar as pessoas a falarem línguas? Com certeza não, porque aí não é dom de Deus, aí é aprendizado de idioma para passar uma imagem de que está falando em línguas. Eu sei que tem pessoas honestas, sinceras, que entram nessa e de coração acreditam que porque estão pronunciando 2 sílabas repetidas, estão falando em línguas. Pode até ser línguas, mas não dom do Espírito. Por quê? O dom do Espírito não é de confusão. E o dom do Espírito não é de fazer você um instrumento de glória pessoal tua. Nós explicamos aqui isso também. Nunca o dom do Espírito vai ser dado para você dizer: eu tenho, você não tem. Porque isso demonstra arrogância. Isso demonstra falta de humildade, falta de reconhecer quem deu. Ora, se você recebeu, que glória você tem? Se de graça recebeu. Mas vamos adiante. Então ele fala assim, pois quem fala em outra língua, entendendo aqui que é um idioma conhecido, talvez não daquela plateia, mas um idioma existente, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Antes de prosseguirmos, tem um detalhe aqui. Quando ele diz, pois quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, significa, pode ocorrer sim o fenômeno de uma língua, onde a pessoa fala com Deus, e ninguém está entendendo. Você vai perceber isso mais adiante. Vamos lá para o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Lembrando que o dom de profecia eu vou tratar no próximo domingo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui ele mostra, olha, o que fala em outra língua, edifica a si mesmo. Eu por muito tempo, eu acreditei, talvez até como muitos que estão nos ouvindo, de que se houvesse o dom de língua e não houvesse interpretação, não prestava para nada. Eu pensei assim por muito tempo, porque foi assim que eu fui ensinado. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, muitas vezes, pelo menos umas 10 vezes, 14 vezes mais, eu não tinha reparado nesse versículo. Até que um dia, assistindo um DVD que a minha esposa deixou em casa, de propósito para que eu assistisse. É sério, porque se a esposa pede para você assistir, o homem é meio birrento e não assiste. Então ela deixou em cima da estante, eu curiosão, fui lá pegar, fui assistir. E tinha um pregador orientando e ensinando isso aqui. E eu chorava como criança, eu falava, meu Deus, como eu nunca vi isso? Eu falava, meu Deus, como é que pode tanto tempo, tendo sido doutrinado de uma forma,
e desprezando um versículo da Bíblia, claramente desprezando, não esse, 2 versículos. Eu já vou antecipar para que a gente não crie um suspense televisivo. Vamos lá. Vai para o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. 2 versículos que claramente eu desprezei por muito tempo. E até, de alguma medida, julgava que era sem sentido qualquer língua diferente no meio de uma reunião de crente. E aí eu vi que eu estava indo contra a palavra. E talvez você que está nos ouvindo já foi contra a palavra, por causa de tua formação, mas não por causa das Escrituras. Eu sei que aqui alguns vão argumentar, mas isso aqui não acontece mais hoje. Não é porque você não vê que não acontece. Decide quando vai dar e quando vai ser utilizado. Então esses 2 versículos foram trabalhados na minha vida naquele dia, porque eu tinha uma posição contrária. Eu achava que se houvesse línguas e não tivesse quem interpretasse, não prestava para nada. E de preferência deveria ser proibido na igreja. Ouvindo esse versículo, interpretando as Escrituras, eu entendi que eu estava errado. E nós precisamos ter a humildade, irmão, toda vez que é escrito, corrigir-se. Aí eu fui procurar essa pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil e entendi que eu estava errado mesmo. Porque nem a pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil defende essa posição. Ela mostra em que aspectos de fato cessou, mas em outro aspecto que prevalece na igreja, porque é um dom do Espírito, e o Espírito está conduzindo essa igreja. E nós não podemos escolher qual dom queremos, qual dom não queremos, uma vez que é Deus que dá. Vamos adiante, voltando lá para o capítulo 14, versículo 3. Versículo 4. Se não é entendido, fala mistério. Falar em outra língua, sem interpretação, é edificar só a si mesmo. Falar em outra língua não é entendido, não edifica a igreja. Ele diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Alguns comentaristas, Calvino, por exemplo, diz, Paulo aqui está usando de uma forma de ironia, querendo dizer, olha, se ele não edifica a igreja, está edificando só a si mesmo. Eu não vejo desse modo. Eu vejo o apóstolo Paulo trazendo uma instrução amorosa para a igreja. Tanto é que na sequência você vai reparar isso. Olha o que ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então Paulo aqui não está descartando o dom de línguas. Paulo está falando, se você fala e ninguém te entende, aí ele vai fazer uma série de comparações. É como se fosse instrumentos musicais que você não consegue definir muito bem qual é. Olha lá o que ele diz na sequência. Diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se não vou falar por meio de revelação, de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, isso aqui eu vou tratar no próximo domingo. É assim, aí ele coloca uma comparação sobre a questão da língua sem interpretação. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando conhecerá o que toca na flauta ou cítara? Primeira comparação: se o instrumento musical que é parecido, se não for bem tocado, você não distingue. É o que ele está falando, se não houver entendimento do que está acontecendo. A segunda comparação: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Aqui a ideia da trombeta é do atalaia, que ficava numa torre de vigília, observando ao redor. Então se ele percebesse que vinha alguma ameaça de guerra, ou algo estava vindo contra a cidade, ele deveria tocar a trombeta de uma forma. E aí toda a cidade iria ouvir e saberia que estava tendo um risco. Mas se ele tocasse errado, a cidade poderia ficar à mercê de um ataque do inimigo.
Então ele coloca novamente, se você fala em uma língua e ninguém entende, como que a pessoa vai se dar por avisado? Na sequência, 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Então ele continua colocando, olha, é uma conversa interpessoal que o outro não entende. Esse episódio com a pessoa endemoniada marcou muito a minha vida. Falei, então esse caboclo é poliglota. Eu nunca imaginei que ele entendesse hebraico, e muito menos que fosse responder em inglês, sendo que eu estava tirando o demônio de uma pessoa endemoniada que morava na França. Foi um negócio bem interessante, mas vamos para adiante aqui. Então, o que esse texto está mostrando? Que o fenômeno de falar um outro idioma dado pelo Espírito, se não tiver uma interpretação, não vai produzir na igreja o que é necessário. Aqui não está falando de que não serve para nada, ou de que isso não é de Deus. Preste bem atenção, porque não são poucos dentro da igreja presbiteriana que creem desse modo. E por um tempo eu criei deste modo, e estava errado. Adiante. O dom de variedades de língua. Falar em outra língua sem interpretação. Não entende o que fala, não pode edificar os outros, não é para pregação e muitas vezes escandaliza o não cristão. De repente chega alguém aqui dentro da igreja presbiteriana de Filadélfia e tem vários irmãos falando outro idioma, a pessoa entra e não entende nada. Como que ela vai ser edificada? Muitas vezes ela vai embora, ela fala, povo doido, não estou entendendo o que está acontecendo. E assusta. Assim como, eu vou repetir, assim como, quando eu fui no centro espírita, quando eu fui em Umbanda, eu via falando em outros idiomas e me assustava. Falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Então percebam, de que não é que o dom não é de Deus, ou não é do Espírito, mas às vezes o uso dele não está sendo conforme as Escrituras. Olha, se não tem que interprete, ore você e Deus. O dia que eu entendi isso, me deu uma paz tão grande. Por quê? Pode ser um momento teu com Deus. Alguns dizem, mas aí você está sendo egoísta, edificando só você mesmo em uma coisa que você não entende. Olha, se eu tivesse pedido, e se eu tivesse buscado aquilo, sim, mas é quando Deus dá. E aí? Então Deus está errado porque deu aquilo? Então o que está escrito na Bíblia você escolhe, isso eu creio, isso eu não creio, isso eu creio, isso eu não creio. Eu já vi muita gente falando, não, isso aqui foi para o período dos apóstolos. Então tá, os apóstolos foi para o período dos apóstolos. Depois dele ninguém mais precisaria pregar. Jesus mandou eles. Quando eu interpreto que o id é também para mim, é uma interpretação que eu estou fazendo. Mas uma interpretação que a igreja cristã não só fez, como entende correto e faz até hoje. E por causa disso eu fui alcançado e você foi alcançado. Vamos adiante. Precisa ser com ordem. E por fim ele coloca algo muito importante que eu tive dificuldade, como eu li agora há pouco para vocês. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outra língua. Interessante que Calvino, quando vai mencionar no seu comentário de 1 Coríntios, ele passa rápido por esse versículo, não sei porquê. Uma vez me perguntaram o seguinte, pastor, você é calvinista? Eu falei, não, eu sou cristão. Mas você segue a linha de Calvino? Não, sigo a linha de Jesus Cristo. Isso em um exame do presbitério. Aí os irmãos falaram, mas vem cá, qual posição teológica você tem? A da Bíblia. Vocês querem saber se eu sou pentecostal, se eu sou pente frontal? Eu falei, não interessa isso, eu sou de Jesus. Agora, me examine no que vocês quiserem.
Eu entendo que Calvino tem umas posições até interessantes sobre as Escrituras, mas ele mesmo não queria que as pessoas fossem seguidoras dele. Ele pregou Jesus, o Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, eu sou calvinista? Nesse sim. No sentido de eu ser seguidor de Calvino? Não, sou seguidor de Jesus Cristo. Porque Calvino nunca quis ter seguidor. Ele não disse, sede meus seguidores daqui em diante. Ele falou, siga Jesus. Imite a Jesus. Vá para a palavra. Não foi esse o tema da reforma? As Escrituras, e somente as Escrituras, como única regra de fé e prática? O que estava acontecendo naquela época? Os dogmas da igreja estavam dando diretrizes para as Escrituras. O que tem acontecido em muitas igrejas? A teologia tem feito a interpretação das Escrituras, e não as Escrituras determinando a teologia. Eu creio em um ponto, acho alguns versículos para a minha fé, e assim faço com que todo o restante da Bíblia se harmonize ao que eu quero. Vamos adiante. Pois bem, se o Espírito está sujeito aos profetas, se o dom está sujeito àquele que o recebe, pode acontecer também o uso errado. E era o que estava acontecendo aqui em Corinto. Mas vem cá, pastor, então quer dizer que o Espírito dá e a pessoa usa errado? Sim. Assim como a liberdade que Ele nos dá, você usa errado. Você sabe que tem que obedecer a Deus? Tem que sair um sim nessa hora, né? Amém, sim. E por que você desobedece? Você sabe que tem que prestar culto a Deus? Sim. E por que às vezes você não presta? Mas você não tem o Espírito? Tem. É interessante que o domínio do Espírito Santo não é opressivo. Quem oprime é o diabo. Quem oprime são os demônios e o diabo, não Deus. Deus te convida, Deus te capacita, Deus te dá dons para que você use corretamente. E para a glória dele, isso, grifa. Porém, o homem, no engano da sua alma, pode usar de forma errada. Quais são os usos errados? Vamos lá. Mais valor a esse dom do que os outros. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Com perdão dos nossos irmãozinhos pentecostais, mas tem uns que têm uma compreensão errada das Escrituras. Tem a mania de chegar para os outros e falar, eu tenho e você não tem. Isso é arrogância. Isso é arrogância, isso não convém, isso não faz parte da Bíblia. Eu só queria saber o que ele tem, se é dom de língua do Espírito ou se é dom de língua cumprida. Porque se for dom de língua cumprida, pede para Jesus que ele tira. E deixa Deus te dar o verdadeiro dom de línguas para você ficar no Espírito, na bênção, e não na arrogância, na vaidade de querer questionar os outros, brigando com os outros. Diga. No 12 e o 13, ele fala de orar em língua, né? Aí seria orar em língua ou seria a pessoa, de repente, estar dentro da igreja e começar a falar em língua, ou seria orar mesmo? A gente vai adentrar isso aí também, Adilson. A questão é, aqui ele está falando de orar em línguas ou falar em línguas? Falar. Tem esses dois aspectos. Ora, se você fala em língua e não tem quem interprete, então você está falando você com Deus. Aqui tem uma dificuldade, e eu já vou tratar dela também. Entende o que está falando? Às vezes não. Porque ele está falando aqui, olha, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por causa disso, alguns intérpretes da Bíblia dizem, então para nada presta. Mas aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo, se é um dom. O propósito vai ter. Sim, mas aí que eu entendi aquele versículo lá do início, edifica a si mesmo. Deus estava dando algo para edificar você, para capacitar você e ponto. Não é para vaidade, não é para você Se destaca. Exatamente, porque por exemplo, em algumas igrejas, se você não falar em outra língua,
você não é nem um cristão com o Espírito Santo. Esse é o grande problema. Quando que você recebe o Espírito Santo? Em outras igrejas é quando fala em língua. Para nós é quando você aceitou Jesus, você recebeu. É isso que nós entendemos. Nós entendemos Efésios 1,13. Depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste, veio sobre a igreja. Deus não estava querendo falar, você tem, você não tem, você tem, você não tem. Ele derramou poder sobre a igreja, tanto é que a igreja chegou até hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois. O Senhor Jesus não estava dando ali uma capacitação para que os apóstolos, para que a reunião ali de Atos 2 dissesse: olha, nós somos melhores do que vocês, pecadores miseráveis, saiam daqui, que morram e vão para o inferno. Foi isso que eles fizeram em Atos 2? Tendo ficado cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas que os povos que estavam ali representados entendiam. Ao entenderem, eles falaram: o que faremos, irmãos? Porque eles anunciavam o quê? As grandezas de Deus. Entendendo por grandezas de Deus é a revelação de Deus, que em Cristo veio salvar o mundo. E o apóstolo Pedro disse o seguinte: cada um de vós seja batizado, arrependam-se, cumpra o que Jesus mandou. O apóstolo Pedro não disse que cada um de vocês fale em outra língua, só aí vocês estarão salvos. Porém, é necessário nós fizermos uma coisa também. A nossa igreja crê em ser cheio do Espírito Santo, coisa que para alguns é verdadeiramente um mistério. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Simples: longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai dar fruto do Espírito na sua vida. Por isso, se alguém chega para você dizendo: eu estou cheio do Espírito, e você não está, fica tranquilo, não está. E se ele te encher muita paciência, põe para correr. Faz oração que ele vai embora. Pode fazer oração que ele vai embora. Porque é do inimigo. O inimigo não vem com essa arrogância. Se ele tem algo a te falar da parte de Deus, vai ser bênção para a tua vida. Se ele te chega e fala: Jesus salva, amém. Se ele te chega e fala: minha igreja te salva, você fala: não, amém. Deixa eu só contar um episódio curtinho aqui, que chegou uma vez um pessoal de determinada igreja falando: olha, um dia você ainda vai ser da minha igreja, porque o Senhor me revelou. Pronto, lá vem. Falei: tá, e? Não, e o que você vai fazer? Não vou fazer nada, eu falo com ele todo dia. Ele vai falar comigo. Se o meu Deus, que me trouxe nessa igreja, mandar eu ir para a tua igreja, eu vou. Mas que o meu Deus vai falar. O meu Deus não precisa mandar recado, ele consegue falar comigo. E quando ele quer usar alguém para falar comigo, ele também me dá um entendimento de que essa pessoa está falando comigo. Porque a pessoa estava naquela de que a igreja dele era melhor. Aí, não aguentando, desculpe, eu tive que ter um momento ali de vaidade teológica, que foi um pecado, eu já pedi perdão para Deus. Já avisando que eu já pedi perdão para Deus. Eu cheguei para ele e falei: vem cá, é a tua igreja que é correta? É. Minha igreja tem o Espírito, a tua não tem o Espírito. Eu falei: então tá. Você sabe quando surgiu a tua igreja? Não, a igreja é de Jesus. Ah, tá. Sabia que a tua igreja surgiu em 1910? Não, 1910. Antes da tua igreja está todo mundo nos quintos do inferno. Você parou para pensar nisso? Então Jesus não conseguiu salvar ninguém até surgir a tua igreja. Você sabe quem foi o fundador da tua igreja, que é um presbiteriano desviado, que ia ser disciplinado? Não. Falei: não, filho, vai estudar primeiro a origem da tua igreja. Se ela é tão correta, ela surgiu não tem nem 100 anos, e você fala que só lá as pessoas estão salvas, você está colocando todo o trabalho antes de 1900 a perder. Jesus não conseguiu salvar ninguém até 1900. Aí eles falam: não, foi do ano 300.
até 1900, aí eles dão uma adaptada. Para, irmão, muita arrogância. Pode falar, irmão. O Luciano está comentando aqui no bate-papo que lá na outra igreja chegou para ele e disse que ele estava em pecado porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Ok, vamos tratar disso. Boa, Luciano. Luciano está perguntando o seguinte: numa igreja, determinada igreja, a pessoa disse o seguinte, de que se a pessoa não falava em línguas, ele estava em pecado, porque não era batizado com o Espírito Santo. Eu vou repetir: respeita esses irmãos, ama esses irmãos, quero o bem deles. Talvez se você está nos assistindo, eu quero o teu bem. Mas a pessoa que se põe numa posição dessa, ela está se pondo na posição de Deus, com capacidade de julgar o coração do outro. Porque eu não sei do teu coração. Eu acredito que você é um cristão, e pelo teu comportamento me parece um cristão. Mas quem sabe se você é cristão é você e Deus. Porque só Deus está com você 24 horas. Todos os dias, todo momento. E o Espírito Santo testifica com o teu espírito de que você é um filho de Deus. Não é com o meu espírito. Pois bem, em muitas igrejas eles falam isso. Se você não fala em língua, você está com algum pecado. Por isso alguns cometem, eu não vou falar pecado, porque eu acho uma palavra forte, mas cometem um engano da assimilação. O que é a assimilação? O outro fala, esse fala, o daqui fala. Eu copio desse também falo. Ué, todo mundo fala, só eu que não. Eu presto atenção nesse aqui e repito. E não é por maldade. Eu vou repetir. Não é por maldade. Não é por brincar com Deus. É a questão social de assimilação. Mesma coisa, você está num grupo onde 1000 pessoas caem, só você vai ficar em pé, eu bufo no chão, não estou nem aí. Eu que vou ficar esquisito se 1000 cair, se Deus está, eu não caio, eu bufo também. Respeita esses irmãos e ama esses irmãos. Estou falando de coração. E creio que muitos realmente têm o dom, mas outros só copiam. Tanto copiam que alguns deles falam: o que você falou? É porque eu estava falando. Aí eu escutei o outro, e tem mais. Tem lugares por aí ensinando a falar em línguas. Falando: olha, você vai repetindo uma sílaba, pá, pá, pá. Aí você põe outra sílaba, lá, pá, lá. Está falando em línguas. Não é esse o dom do Espírito? Para de brincar com Deus. O dom do Espírito não é essa bagunça que alguns estão fazendo e querendo gerar nas pessoas uma falsa compreensão de que tem o Espírito. Ai, o dia que vier o juízo de Deus sobre esses. Tantos que estão ensinando que sobre eles vai ter maior juízo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Ele decide como ele quer distribuir. Se é o homem que está inventando, é a armação do homem, e pode ser pecado. Pois bem, todos têm que falar em línguas? Está errado. Ué, só tem um dom na Bíblia? Então, Luciano, não é só um dom não, são vários. Hoje eu não vou falar de todos os dons, estou me prendendo só no dom de variedade de línguas. Mas se eu fosse colocar a lista aqui, é grande. E aí? Diga, minha irmã, pode falar. Cortar um pouquinho. Todos têm que falar em língua. Então, assim, eu fui criada na igreja da Assembleia de Deus. É uma igreja muito séria. Sim. Então, assim, todos não tem que falar em língua. Eles ensinam que existem vários dons. Sim. Que a gente tem que buscar a Deus, né? Se consagrar, receber, mas não são todos que recebem os dons. Dom de cura, dom de língua, dom de profecia. Né? Então, assim, não são todos que têm que falar em língua. Veja só, aqui não estou. Alguns irmãos falam, mas não são todos. Aqui eu não estou falando de nenhuma denominação, ok? Não, Tá? eu estou falando do que eu conheço. Ok. Muitas igrejas pentecostais não adotam isso que eu estou mencionando aqui. Deixa eu frisar, muito bem, obrigado, irmão. Não estou falando aqui que é geral, que toda igreja pentecostal crê assim, ok? Pelo contrário, tem muitas igrejas que são esclarecidas, são tranquilas nessa questão de dons. O que eu estou respondendo é a pergunta do irmão ali, que disseram: olha, você não fala em língua, está em pecado. Repetindo, não estou dizendo que toda igreja pentecostal crê assim. E também não estou dizendo que toda igreja presbiteriana cria errado.
Estamos transmitindo aqui que em algumas situações eu vi esses erros e foram erros fortes de falar, olha, fala em línguas, não pode, tem que sair da igreja, chegava a expulsar da igreja. E quando eles expulsaram alguém por falar em línguas da igreja, estavam indo contra a Bíblia Sagrada. Por ignorância, por fazer da sua teologia a interpretação da Bíblia, e não a Bíblia determinar a sua teologia. Então, boa participação, correto, irmão? Tem muitas igrejas aí, Assembleia de Deus, muito sérias, que não creem deste modo que eu estou falando errado, tá bom? Então, até frisando isso, irmãos da Assembleia de Deus, outros irmãos que nos acompanham, não estão falando da tua igreja, estou falando daqueles outros pentecostais que fazem questão de dizer que se você não fala em línguas, você não tem o Espírito. Isso está errado. Vamos adiante. Erros quanto ao uso dos dons. Valorizar esse dom mais do que o outro, ser prova de espiritualidade, que essa é a única evidência do batismo com o Espírito, esse também nós não concordamos, que todos devem ter esse dom, outra coisa que não aceitamos e entendemos que é um erro, que todos podem falar em língua ao mesmo tempo em culto público, outra coisa que a gente entende que não é assim. Vamos adiante aqui, ó. Capítulo 14 ainda, eu acabei não lendo todo, diz assim, versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei como estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Espera aí, eu falo em língua e não estou interpretando isso. Então é Ele Deus, percebe? Não é no culto público que eu vejo, espera aí, não surgiu interpretação, mas é dom do Espírito, eu vou continuar. Olha a sequência. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ações de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Seria idioma? Poderia ser. O dom do Espírito? Vamos adiante. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha a sequência que ele diz aqui. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E inicialmente desse texto profético está falando a respeito de Israel. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para o incrédulo. Mas a profecia é para o incrédulo mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar o indouto ou o incrédulo, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum indouto, incrédulo ou indouto, ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se manifesto os segredos do coração, e assim, portanto, com a face em terra adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha a sequência que ele diz aqui. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro línguas, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete, sucessivamente, e tenha alguém que diga: olha, não, o que ele está dizendo é isso. Domingo que vem eu vou explicar a questão da profecia aqui, mas só para dar uma palhinha. Pois bem, alguém pegou e interpretou o que o outro falou em língua. Aí a igreja: amém, amém. Não amém?
A gente vai ver isso no próximo domingo com cuidado. Alguém falou em línguas, o outro interpretou. Aqui vão julgar se o que ele está falando está de acordo com o ensino dos apóstolos e o restante das Escrituras. Passar pelo crivo da palavra. Alguém diz, o Espírito está me revelando, você não pode usar vermelho nem preto. Aí o outro está falando, ele está falando que não pode usar o vermelho nem preto. Aí o outro lá na igreja diz, senta aí e fica quieto. Por quê? Não está de acordo com as Escrituras. Repare bem, a minha interpretação agora, estou falando da minha, que aqui não está falando de um culto público com 100 pessoas. Aqui possivelmente esteja falando de uma reunião pequena, de 20, 30 pessoas. Porque olha o número, que não seja mais do que 2 ou 3. Que outro interprete sucessivamente, ou seja, um depois do outro. Está claro isso para você? Vamos adiante. 27, 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. E não é as paredes, é a reunião dos crentes. Lembrando que naquela época não tínhamos templo com uma placa, a primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, segunda igreja batista de Belém, não tinha isso aí. Era a reunião dos crentes chamada de igreja. Mas não havendo intérprete, fique calado. Eu não entendi isso aqui, eu achava que não prestava para nada. Falando consigo mesmo e com Deus. 29. Tratando-se de profecia, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Bom, mas quem sou eu para julgar a profecia? Você é um filho de Deus que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, de acordo com a habitação que faz de você, vai te dar entendimento das Escrituras, se o que ele está falando é coerente. No próximo domingo a gente vai ver isso aqui. 30. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí ele fala sobre conserve essas mulheres caladas na igreja. Isso aqui eu vou explicar no próximo domingo. 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmão, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Ela é porto seguro para a tua vida. E mesmo quando você entender que estava entendendo errado, peça perdão e fique com as Escrituras. Um dia eu tive que pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa, estava entendendo errado. Eu aprendi errado e estava entendendo errado. Só que eu não ensinava errado. Tanto é que essas coisas eu evitava de ensinar, porque não estava claro para a minha cabeça. Por causa disso, em alguns ambientes presbiterianos você pode ser perseguido? Pode. Pode sim. Mas se me perseguirem por estar sendo crente em Jesus Cristo, fico feliz. Se me perseguirem por estar sendo fiel às Escrituras, está tranquilo. Diga, irmã Luzia. Quando ele fala do outro, quer dizer crente? Aonde? Que versículo? Indulto é aquele que não tem um entendimento ainda. Tá? Por exemplo, se você falar uma palavra de elogio para Deus em outra língua e ele não estiver entendendo, como que ele vai dizer amém? Eu não consigo falar amém se eu não tiver entendimento do que foi orado. Até que se a pessoa orar baixinho e quiser que eu fale amém, eu fico meio duvidoso assim, não sei o que ele orou. A palavra amém significa assim seja. Eu concordo com o que você falou. Eu estou falando, Deus, confirma o que foi dito. Estou junto nessa oração. Mais uma pergunta, dúvida? Deu o nosso horário, 11h30.
Irmãos, não é um assunto fácil. Eu tentei resumir variedade de línguas num espaço muito curto de tempo. Talvez a gente deveria estudar com mais tempo, mas nosso propósito não é estudar dom por dom exaustivo. Alguma dúvida ficou aqui? Qual que é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil? Dom de línguas existe? Existe, de acordo com a Bíblia. É semelhante ao dom dos apóstolos para formar as Escrituras? Não. É semelhante ao testemunho que o Espírito Santo deu em Jerusalém, Judéia e Samaria para inaugurar a igreja? Não. É um dom que pode edificar a si mesmo, edificar a igreja no sentido de irmãos? Sim. Pastor, você tem visto isso? Pouco. Mas não é porque eu não tenho visto que não exista. Eu não vi Jesus e eu creio que Ele existe. Você viu Jesus? Eu não vi. Mas pela fé eu sei que Ele existe. Aquilo que a Bíblia diz não significa que eu tenha que ver. Eu não vi ninguém passar mar vermelho. Eu não vi os cavaleiros do Apocalipse. E eu creio em tudo que está escrito. Eu não posso escolher o que eu creio. Diga, irmão Ivan. Pastor, só uma pergunta. Sim. Tem o dom de línguas. Ele escolhe orar em línguas naquele momento ou vem automático? Boa pergunta. Não tenho boa resposta. O irmão Ivan perguntou: aquele que tem o dom de línguas, ele escolhe orar naquele momento ou vem de Deus e ele ora? A Bíblia não é clara em relação a isso, mas dá a entender que ele tem um determinado controle sobre isso. Dá a entender. Não estou falando que é uma afirmação bíblica, porque aqui na Bíblia fala o seguinte: se ele está orando e não tem quem interprete, fale ele com Deus. Então dá a entender um domínio dele sobre aquilo, mesmo que ele não esteja entendendo, mas ele sabe baixar o tom e ficar ele com Deus. Eu pergunto porque minha avó era da cristã, Uhum. e ela não sabia ler nem escrever. Desde que eu me conheço Sim. hoje, que ela era da cristã. E às vezes antes do almoço ela ia lá no quarto dela orar, e a gente ficava prestando assim atenção na oração, né? E às vezes ela estava orando na nossa língua, né? Vamos dizer assim, de repente começava a ler, começava a orar em línguas. E às vezes a gente comentava, perguntava alguma coisa para ela assim, lá, meu filho, eu não sei explicar. Sim, mas Vinha assim, se for do modo como você está me falando, e pelo que está na narrativa bíblica, ok. Ela foi orar, era Deus. Ficou-se. Agora, eu tenho como afirmar de que tudo que diz que é língua é? Não tenho. Por isso que o dom de língua, se não houver interpretação, é a pessoa em Deus. E aqui fala que todos podem falar ao mesmo tempo? Não. Seja um depois do outro e que haja quem interprete. Não tendo quem interprete, ore você e Deus. Eu tenho em algum canal da internet, um canal pessoal, onde eu tenho uma explicação mais detalhada sobre isso, numa pregação que eu fiz na Assembleia de Deus, lá em Andradina. De um fenômeno que aconteceu comigo em abril de 94. E que eu só fui entender em 2009. Só 15 anos para entender uma coisa. E eu brigava com Deus contra isso. Brigava, falava: Deus, se eu não entendo, para que isso, pai? É interessante isso aí. Depois, qualquer dia a gente narra melhor isso aí. Vamos orar a Deus. Tem mais alguma pergunta, Evelyn? Agradeço muito a nossa irmã Evelyn, que está ajudando aqui no chat, no bate-papo ao vivo. Agradeço ao irmão Luciano, que tem emprestado a webcam até a gente comprar uma outra câmera. Nós temos uma profissional, mas não conseguimos adaptar ela no notebook ainda. Agradeço a todos que estão assistindo. Daqui a pouco vai estar gravado e disponível também. Vamos orar e pedir que Deus abençoe a todos. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida e obrigado pela vida de cada um. Eu rogo que o Senhor os abençoe e que o dom do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, a presença do Senhor, não venha gerar confusão no coração de ninguém, Pai, porque o Senhor não é de confusão. Que essas confusões que existem sejam tiradas pelo poder do Senhor. Amém. E que haja uma compreensão, que haja uma união das igrejas, não no sentido de ficarem juntos, mas de cooperarem na grande obra que o Senhor está realizando. Em nome do Senhor Jesus, nos leve em paz e nos prepare para Te adorar conforme o Senhor merece. Te agradecemos pela palavra do Senhor lida e rogamos que o Senhor aplique essa palavra em cada coração, pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos em paz.